Então, já dando um tempinho aqui, acho que já deve estar todo mundo aqui na sala. Eu vou desativar minha câmera nesse momento, para que a minha conexão fique melhor e não fique travando tanto, tá? E eu pediria também que, se tiver algum aluno com a câmera ligada, que desligasse também para melhorar a fluidez da conexão, para não ficar caindo tanto. Vou desativar aqui minha câmera e vou compartilhar minha tela da aula de hoje. O primeiro exercício que eu vou trazer aqui para vocês é um exercício bem simples e ele já está em uma das nossas apostilas, que estão lá na sala virtual da Google, tá? Então toda aula que tem lá, ela vem um vídeo gravado, ela vem o slide da aula e vem aqui tipo um resumo, tá? Com teoria e exercícios. Numa dessas apostilas aí tem exercício que a gente vai esse exercício que a gente vai fazer agora. O exercício diz o seguinte: uma criança brincando com imã, por descuido, o deixa cair e ele se rompe em duas partes. Ao tentar consertá-los unindo no local da ruptura, ela percebe que os dois pedaços não se encaixam devido à ação magnética. Eu vou marcar aqui uma parte do texto. Opa! Vou marcar aqui uma parte do texto que eu acho que ela é bem interessante para nós. Ele diz aqui, olha, que quando o ímã se rompe, existem dois pedaços aqui, olha, que não se encaixam. Eu queria que vocês focassem a atenção de vocês para essa parte, que provavelmente vocês também já devem ter brincado com imã e já devem ter quebrado um imã e tentou juntar no lugar e ele não se encaixou. Acredito que você já deve ter passado por essa experiência aí. E foi isso que aconteceu com essa criança. Olha só, um ímã, ele tem algumas propriedades. Primeira propriedade do ímã, ele tem polo norte, ele tem polo sul, tá? Ele é um dipolo, que a gente chama de dipolo magnético, ele sempre vai aparecer junto, diferente da carga elétrica. Um ímã, ele segue a lei da inseparabilidade, isso aqui foi da nossa primeira aula, né? Separabilidade, que diz que se você tentar quebrar um ímã para separar o polo norte do polo sul, você não vai conseguir fazer. E existe a lei da atração e repulsão. Repulsão. Isso aqui também a gente aprendeu lá nas nossas aulas de física, que se você tenta juntar polos de mesmo nome, tá? Por exemplo, se você pegar um polo norte e tentar juntar com o polo norte, ele vai sofrer, o ímã vai sofrer, ele não vai conseguir se juntar aqui, porque vai haver uma força que vai empurrar no sentido contrário. A mesma coisa vai com os dois lugares onde tem polo sul, ele vai sofrer uma repulsão. Mas quando você tiver polo norte com o polo sul, o que é que vai acontecer? Onde esse ímã quebrou em cima, onde o ímã não se encaixa, é justamente uma situação em que você vai ter um ímã que ele rompeu ou na direção que vai aparecer dois polos norte ou dois polos sul. Bem, então vamos olhar aqui para a nossa figura. Existem três planos em que esse ímã ele pode ter sido rompido, ou na vertical aqui, plano alfa e plano beta, ou nesse eixo imaginário aqui, plano π, na horizontal. Bem, se o ímã se romper aqui no plano alfa ou no plano beta, o ímã ele teria se rompido assim, ó. Ele quebrou aqui. E você vai ter a formação de dois novos polos. Por quê? Por causa da lei da inseparabilidade. Como o ímã sul está na esquerda e o norte na direita, vamos preencher aqui sul-norte e sul-norte. Certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Onde o ímã se rompeu? Vai aparecer um polo norte e um polo sul. O que vai acontecer quando tem nomes contrários? Ele se atrai. Tá? Então vai sofrer uma atração. E, portanto, não vai ser nem o plano alfa e nem o plano beta. Ele só vai provavelmente se rompeu aonde? No plano π. Por que no plano π? Porque se você prestar atenção, olha só, ele quebrou aqui embaixo, né? Se rompeu aqui embaixo. Aqui está o ímã. Lembrando que o sul na esquerda, norte na direita. Olha como é que vai ficar. Sul com sul repele. Norte com norte repele. Aí você vai tentar juntar o ímã nessa direção e você não vai conseguir colocar ele no lugar. Isso acontece porque você rompeu o ímã na direção onde aparecem dois polos de mesmo nome. Tá?
Se você algum dia quebrou um ímã e não conseguiu juntar, foi porque ele se rompeu nessa direção aí. Tudo bem? Ok? Vocês podem, se vocês quiserem copiar, tirar um print da tela para mais tarde passar para o caderno, vocês podem fazer isso. Então, o próximo exercício, ele diz o seguinte, também um exercício que estava em alguma das nossas apostilas de eletromagnetismo, que vai trabalhar com aquela parte da interação entre a carga e o campo magnético. Beleza? A questão diz o seguinte, a figura mostra uma partícula Q com carga elétrica positiva de, olha só, 3,210 a menos 19 coulomb. Eu vou anotar essa informação, porque toda vez que aparecer um valor numérico, alguma coisa, eu tenho que anotar esses valores. Tá? E é assim que a gente vai resolvendo o problema de física. Ele vai dando valores, aí você vai anotando num cantinho aqui, porque vai ficar mais fácil de você coletar essa informação depois. Tá? Então ele dá aqui um valor de uma carga, que é essa que está no desenho, está andando para a direita. No instante que passa pelo ponto P, deslocando-se em movimento retilíneo uniforme, paralelamente ao eixo X com velocidade de 5,10 a quarta metros por segundo. Aí eu vou, olha, outra informação. Velocidade da carga. 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Nessa região existe um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes e perpendiculares entre si. Tá? Olha só, pessoal, como a gente... eu não sei se vocês viram essa parte de campo elétrico, se vocês já estudaram, porque geralmente a gente estuda antes de entrar no magnetismo. Então, eu vou levar em consideração que a gente não estudou e a gente não sabe nada de campo magnético. Então, eu vou fazer um mini resumo aqui do lado. O que seria, pessoal, o campo elétrico na física? O campo elétrico é uma região do espaço, que ela é modificada pela carga, tá? Pela carga elétrica. Então, se você tem uma carga, tanto faz ela ser uma carga ou positiva ou negativa, vou colocar aqui uma positiva, ela vai criar em torno dela uma espécie de região de influência. O nome dessa região de influência do espaço, que a carga modifica, que ela é tridimensional, é o que a gente chama de campo elétrico aqui. Tá? E esse campo elétrico ele atua em outras cargas. Por exemplo, se eu colocar uma carga positiva aqui do lado de fora desse campo elétrico, ela não vai sofrer nenhum tipo de força. Ela vai ficar no lugar onde ela está, ela vai ficar. Agora, se eu pego essa mesma carga e desloco ela aqui para dentro da minha região de campo elétrico, eu já vou ver que essa carguinha aqui ela vai sofrer ação de uma força, que é justamente o que a gente chama de força elétrica. E essa força elétrica, ela tem uma forma de ser encontrada. O valor dela vai depender de quanto que é o valor dessa carga de prova e vai depender do campo elétrico do espaço onde ela está. Então, olha só, aqui nós temos uma primeira fórmula aqui, que toda vez que ele falar de campo elétrico para mim, por exemplo, aqui tu está lendo uma questão, ele falou de campo elétrico, para você calcular alguma coisa. Você vai anotar essa fórmula aqui. O que significa essa fórmula? O que essa fórmula ela diz? Ela diz que se você... Ó, o que aqui é carga, né? Se você pegar uma carga e jogar essa carga dentro de uma região de campo, onde existe um campo magnético, desculpa, magnético não, elétrico, tá? Existe um campo elétrico, essa carga vai sofrer ação de uma força do tipo elétrica, tudo bem? É a famosa fórmula força que entra, olha aí, força que entra. Se você tiver dificuldade de memorizar de campo elétrico, você lembra, força que entra, que você vai lembrar dessa fórmula aqui. F de força, Qzinho de carga e E maiúsculo de campo elétrico. O campo elétrico é representado por essa letra E aqui. Se não tiver assim, essa fórmula ela pode estar escrita dessa maneira. Tá? Professor, eu nunca aprendi sobre campo elétrico. Então você está aprendendo na aula de hoje. Anota essas informações, porque elas são muito úteis para vocês quando vocês estiverem estudando sobre campo elétrico. Vocês têm que lembrar dessa relação matemática aí. Tudo bem? Então, o que eu tinha para falar de campo elétrico para vocês é isso aqui. É essa parte que o campo elétrico é uma região do espaço que ela é modificada pela ação de uma carga. Se você colocar uma outra carga perto dela, ela sofre a ação dessa força, porque essa força ela está sob a ação de um campo elétrico. E é isso que acontece quando você coloca o seu celular para carregar na tomada. Você ligou o seu celular na tomada,
aquele fio lá que vai fazer com que as cargas entrem na bateria do teu celular, elas se movem por dentro do fio justamente porque o fio, dentro do fio tem campo elétrico. Você ligou na tomada, o campo elétrico vai atuar dentro do fio e vai fazer com que cada carguinha daquela que está dentro do fio vai começar a se mexer para dentro do teu celular. A mesma coisa acontece quando você liga a televisão na tomada, quando você aciona o interruptor para ligar uma lâmpada. Por que a lâmpada ligou? Porque justamente você acionou o interruptor, o campo elétrico passou por dentro do fio e vai fazer com que as cargas se movimentem por dentro do filamento da lâmpada para que ela acenda. Tudo bem? Física é muito linda, é muito legal, pessoal. Então, olha lá. Então, isso é o campo elétrico, tá? Bem, vamos continuar lendo a questão. No ponto P, a força que atua na partícula em função da ação do campo elétrico tem intensidade de 1,610 a menos 14. Então, vou anotar essa informação da força elétrica, porque ela vai servir para mim. 1,6 vezes 10 a menos 14. E aqui está o texto da questão, né, com os dados. E eu vou ver o que ele me pede. Tirem um print dessa tela aí, ou anotem no caderno de vocês. E vou resolver o que ele me pede aqui na questão. Ele pede aqui na letra, ele tem duas alternativas aqui para a gente fazer conta, né? Letra A, com base no referencial da figura, determine a direção, sentido e intensidade em newtons por coulomb do vetor campo elétrico, que representa o campo elétrico no ponto P. Então ele está interessado em saber o vetor campo elétrico, né? O vetor campo elétrico, basta lembrar de que fórmula, pessoal? Falou de campo elétrico, força que entra, tá? Caiu uma questão de física, falou de campo elétrico, já lembra automaticamente disso aqui. Ou você pode também lembrar dessa fórmula com a força em cima e a carga embaixo. Tudo bem? Você pode lembrar ou nesse formato ou nesse formato aqui. Tá certo? Como o nosso objetivo é calcular o vetor campo elétrico, a fórmula diz que basta dividir a força pela carga. E lá no problema, a força é 1,610 a menos 14, lembra lá? 10 a menos 14. E o valor da carga é 3,2 vezes 10 a menos 19. Estão lembrando lá? Olha, já tem pergunta aqui no chat. O aluno está perguntando, professor, quando a gente vai usar... Quando a gente vai saber qual usar, professor? Qual das duas? Luiz, vai depender do que ele está te pedindo. Então, por exemplo, no caso aqui ele não está pedindo para a gente calcular força nenhuma. Ele está pedindo para a gente calcular campo elétrico. Então, vou arrumar essa minha fórmula de tal maneira que eu ache o campo elétrico. Então, percebe aqui, olha, que a fórmula da esquerda é a mesma da direita. Só muda aqui, no lugar onde está essa carga aqui, eu joguei ela aqui para baixo da força. Então, fica a força em cima, carga embaixo. E eu vou calcular o campo elétrico. Essa parte da física tá ok. Agora, a gente vai para a resolução matemática do problema. Na resolução matemática do problema, é que nós vamos ter o seguinte. Olhem para esses números que estão aí. Aqui em cima, nós temos 1,610 a menos 14. E aqui embaixo nós temos 3,210 a menos 19. Se vocês prestarem atenção, eles estão separados por um fator de multiplicação aqui, ó, 1,6 do lado esquerdo, 10 a menos 14, a potência de 10 está do lado direito. A mesma coisa aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Quando tiver essa configuração aqui, se ela aparecer para vocês no exercício de física ou de matemática, tu podes proceder da seguinte maneira. Tu vais pegar e dividir o número em cima com o número de baixo pelo mesmo valor, para ir simplificando. Ó, 1,6 ele é a metade do número de baixo. O 3,2 é 2 vezes maior que 1,6. Então, já posso fazer o seguinte, eu posso dividir em cima e embaixo por 1,6. 1,6 dividido por 1,6 dá 1. E embaixo eu vou ter que fazer a mesma coisa. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Tá certo? Isso aí eu posso fazer. Tá? Eu simplifico em cima e embaixo. Agora, com essas potências de 10, o que eu vou fazer?
Eu vou fazer o seguinte macete, não sei se vocês já sabem dessa, mas quem não sabe, pega a visão aí que eu vou passar para vocês agora. Quem não sabia dessa, vai aprender agora. Então presta bastante atenção no que eu vou fazer. Toda vez que tiver uma potência de 10 embaixo da fração, do jeito que está aqui, ó, eu posso pegar essa potência de 10, no caso esse 10 é menos 19, posso jogar ele para cima, só que quando eu fizer isso, ele está dividindo, né, o número de cima, ele vai passar multiplicando e esse sinal daqui vai alterar. Se tiver menos vai ficar mais, se tiver mais vai ficar menos. E, portanto, olha como é que vai ficar aqui a nossa configuração. O 1 que sobrou aqui, não é isso? Multiplicado por 10 a menos 14, dividido pelo 2 que sobrou aqui, só que o número daqui de baixo já não está mais, porque eu vou jogar ele para cima. E jogando ele para cima, ele vai ficar 10 a mais 19. E como ele estava aqui embaixo dividindo, ele passou multiplicando o número de cima. É isso aí que você vai fazer. Agora ficou bem mais simples. Ó. 1 dividido por 2 dá 0,5. Multiplicado, ó, 10 a menos 14 com 10 a mais 19. Eu vou repetir a base. A regra da matemática diz que a gente repete a base, que é 10. E em cima, nos expoentes, ó, menos 14 com mais 19 vai dar 5. E, portanto, o meu campo elétrico aqui é 0,510 a quinta Newton por Coulomb. Beleza? Ah, professor, mas não está em notação científica. Como é que a gente faz para transformar esse número para notação? O número em notação científica, presta atenção aqui, que eu tenho 0,5 multiplicado por uma potência de 10. Esse 0,5, ele não fica entre 1 e 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Então, como ele não está nessa faixa, eu vou fazer com que a vírgula ande para a direita uma vez, uma unidade, e aí vai aparecer o número 5. Só que toda vez que eu andar para a direita, eu vou retirar, né, uma unidade. Então, o número de vezes que eu andar para a direita, eu vou retirar. Como eu andei só uma vez para a direita e parei no 5, então essa potência de 10 vai ficar 10, e eu vou retirar uma unidade desse 5 aqui, ó. Então vai ficar 4 Newton Coulomb. Ah, professor, andou para a direita. E se eu andar para a esquerda? Se eu andar para a esquerda, eu vou acrescentar mais uma unidade. Então vamos supor, se você pegar essa vírgula e andar, sei lá, 8 vezes para a esquerda, andando para a esquerda você vai acrescentar nessa potência aqui, você vai acrescentar mais 8, porque você andou 8 vezes para a esquerda. Ah, professor, mas eu quero andar para a direita. Vou andar 7 vezes para a direita. Se você andar 7 vezes, você vai retirar 7 unidades daqui. Tudo bem? O que eu digo para vocês que é importante? Por que é importante vocês aprenderem notação científica? Porque geralmente quando você vai marcar a prova do Enem, né, ou prova de vestibular, ou concurso, geralmente são provas não são subjetivas, elas são provas onde você precisa marcar alguma alternativa. Aí vamos supor, você fez a questão, respondeu tudo certinho, usou a fórmula certa, chegou no resultado. Só que se não tiver em notação científica, pode ser que apareça nas alternativas em notação. Aí você vai ter que saber transformar. Se você não souber transformar, você pode acabar marcando uma questão errada. Tudo bem? Então, eu diria para vocês que quando vocês forem fazer qualquer prova, tanto de matemática quanto de física, que vocês estudem a notação científica, porque ela vai ser importante. Na letra, deixa eu ver que horas são, a gente ainda tem 20 minutos. Dá para resolver aqui a letra B ainda dessa questão, tá? Só que na letra A ele está pedindo para a gente dizer qual é a direção, sentido e intensidade da força. Por quê? Da força não, do campo, porque o campo elétrico, aqui, representado aqui pela letra E com a seta em cima, ele é um vetor, tá? Todo vetor ele vai ter intensidade é o módulo, ele vai ter direção, ele vai ter sentido. Não sei se tem um filme infantil, tem um vilão chamado Vetor, não sei se vocês já viram, acho que é do Megamente, eu acho, não sei qual é o filme. Que ele fala que ele é o vilão Vetor, né, que ele tem intensidade, ele tem direção e tem sentido, ele é muito mal, né, tal. O cara foi pegar um negócio da física para fazer filme ali.
Física não é tão complicada assim. Então, olha lá. O campo elétrico ele é um vetor, ele tem intensidade que foi calculada. A intensidade é o valor numérico, 5 × 10⁴ Newton Coulomb, a gente acabou de achar. A direção a gente vai ter que ver pela imagem. E a imagem que está lá no problema é uma carga se movendo no espaço. Tá? Então, eu queria que vocês tentassem visualizar essa carga, ela andando para a direita, como se ela estivesse andando no espaço. Então, essas setas que eu desenhei aqui, é o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. É como se você estivesse olhando para o canto da parede. Né? Não tem um canto da tua parede, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. É como se essa partícula estivesse aqui no espaço. Esse sistema ortogonal aqui tridimensional, a gente só desenha na física só para representar que tem alguma coisa se mexendo no espaço. Tá? Então, essa carga aqui está se mexendo no espaço. É por isso que a gente desenha assim, ó, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Tudo bem? Então, olha só, uma outra informação que a gente precisa ter aqui é que lá no problema, ele fala aqui que existe uma força atuando nessa, duas forças, né? Existe uma força elétrica, e existe uma força magnética. Mas como eu estou falando aqui de campo elétrico, vamos esquecer a força magnética que a gente vai trabalhar com ela depois. Bem, existe uma regra do campo elétrico que provavelmente vocês ainda não devem ter estudado. Então, pega essa informação aqui comigo nessa aula, tá? Anote ela porque ela é muito importante. A regra do campo elétrico é o seguinte: toda vez que você tiver uma carga positiva e existir uma força atuando nessa carga, significa que ela entrou numa região de campo elétrico, certo? Então você já imagina que provavelmente aqui deve ter um campo elétrico porque ela está sentindo a ação dessa força. Só que para você descobrir a direção desse campo elétrico, você precisa de uma seguinte informação, que é essa que eu vou dar agora. Então anote aí, toda vez que você tiver uma carga positiva num campo elétrico e a força estiver apontando para cima, é porque o campo elétrico ele também vai estar para cima. Tá? Então, o campo elétrico ele sempre vai atuar na mesma direção da força. Na mesma direção da força. Então, só repetindo aqui para vocês. Se você tiver uma carga positiva com uma força para cima, significa que essa carga positiva com uma força para cima, o campo elétrico dela também está atuando para onde? Para cima. Ah, professor, mas se a carga não fosse positiva, se ela fosse uma negativa, o que iria acontecer? Se a carga é negativa e a força está para cima, é só você colocar o campo no sentido contrário. Toda vez que aparecer um menos na carga, é porque o campo elétrico está no sentido contrário. Então, visualizou uma carga positiva, força para cima, campo elétrico para cima. Carga negativa, força para cima, é só você virar o campo elétrico para baixo. Porque o negativo é sempre o contrário. Tudo bem? Anota essa informação aí. Ela é muito importante. Tudo bem? Então, eu posso dizer que a direção do campo, eu já tenho intensidade, que é essa. E a direção dele é uma direção na direção do eixo Y. Tá? Então, a direção desse campo é uma direção que está na direção do eixo Y. E o sentido? O sentido é de onde para onde? Eu posso escrever aqui que o sentido é de baixo para cima. Ou eu posso dizer que é no sentido positivo do eixo Y. Tá? É no sentido positivo do eixo Y, porque ele está apontando de baixo para cima. Tá bom? Então, na letra A, o que ele pede é isso. Ele pede que a gente diga a intensidade, aqui. Ele pede que a gente diga, que a gente saiba onde é que está a direção desse campo e de onde para onde esse campo está atuando. Então, eu creio que a gente aqui já fechou aqui a letra A e a gente vai partir para a letra B agora, para resolver a letra B. Então, anotem isso aí, né? Você tira um print, depois passa para o seu caderno, não sei como é que vocês estão fazendo as anotações das aulas, mas eu diria, repetindo novamente, que é muito importante que você faça anotações, porque toda vez que você escreve, você fixa melhor a informação na memória. Tá? Então, quando você for estudar os assuntos, assistir às aulas que estão gravadas lá, vocês também passem para o caderno de vocês. Tudo bem? Bora aqui para a letra B. Nessa questão letra B aqui eu vou demorar um pouquinho para resolver ela. Tá? Só que eu vou fazer o máximo possível para a gente encerrar às 11 horas, porque eu creio que vocês vão ter aula daqui a pouco.
Isso, eu vou fazer, como ainda tem 11 minutos, vou resolver essa questão de forma bem mais rápida, só que quando for na nossa próxima aula, eu vou resolver ela de novo, mais devagar, tá? Então, se vocês se assustarem com a resolução da questão agora, é porque vocês são pessoas normais, tá? Porque eu vou fazer ela bem rápida. Acho que o pessoal que já manja um pouco desse assunto aqui, que já está estudando bastante tempo, já vai achar bem mais tranquilo, bacana e tal. Mas o pessoal que tem mais dificuldade com física não vai se interar tanto. Então, eu vou resolver essa questão aqui de forma um pouco mais rápida, tá? Então, bora lá, letra B. Com base no referencial da figura, determine direção, sentido e intensidade em Teslas do vetor campo magnético, que representa o campo magnético no ponto. Então, pessoal, vetor campo magnético, a gente tem que lembrar que no vetor campo magnético, o cálculo da força sempre vai estar relacionado com a força de Lorentz. E a força de Lorentz, que é a força magnética, ela vai depender da carga, da velocidade, da intensidade do campo e do seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo. Então, essa fórmula, eu vou ter que lembrar dela, que é a força de Lorentz, né, força de Lorentz, ou força magnética. Tá? A gente encontra nos livros didáticos com esses dois nomes aí. E quando você falou de força de Lorentz ou de força magnética, você está falando da mesma força que é representada por essa equação que está aí embaixo. Tudo bem? Então, toda vez que falar de campo magnético, eu vou ter que lembrar dela. Beleza, pessoal. Como na letra B eu tenho uma carga, que essa carga ela é positiva, com velocidade para a direita, e está atuando nela uma força para cima, que é a força elétrica, lembra lá que no problema, essa partícula se move com velocidade constante no nosso famoso MRU. E se ela está em MRU, eu só posso concluir que esse MRU é devido à resultante das forças serem nulas. O que eu quero dizer com isso? Que não está sozinha nessa partícula força elétrica. Obviamente que para acontecer esse MRU deve existir uma força para baixo, que é justamente a força magnética. Essa força magnética, pelo fato dela equilibrar com a força elétrica em cima, então elas vão se anular, ou seja, o resultado delas duas aqui vai ser zero, porque nem a partícula se mexe para cima, nem a partícula se mexe para baixo. E ela vai executar esse MRU com velocidade na horizontal aqui. Tá? Isso aqui a gente lembra lá do nosso primeiro ano, quando a gente estuda a lei de Newton, né? Com a resultante das forças nulas, vai acontecer o MRU. Se a resultante das forças ela for diferente de zero, obviamente que não é o MRU, o objeto ele vai se acelerar aí. Tá certo? Bem, então, nesse caso aqui, eu tenho que a força elétrica ela é igual à força magnética. Elas se anulam. E eu sei que para o cálculo da minha força magnética, eu tenho que lembrar da força de Lorentz. Tá certo? Outra coisa que diz na questão é que o ângulo formado entre o campo e a velocidade é 90 graus. E se é 90 graus, o seno de 90 é 1. De tal forma que eu posso reescrever essa minha equação dizendo que a minha força elétrica, que é a mesma coisa da força magnética, eu posso calcular também dessa mesma maneira que eu calcularia a força magnética. Tá? Como o nosso objetivo é calcular o campo magnético, eu vou pegar esse campo magnético e vou isolar ele, fazendo com que a carga e a velocidade passem aqui para baixo da força elétrica. Estou fazendo aqui de maneira bem mais rápida, tá? Porque a gente vai ter aula de literatura daqui a pouco com algumas turmas. E eu vou só substituir os valores. Tá? O valor da força elétrica que foi dado no problema é 1,6 vezes 10 a menos 14. O valor da carga lá no problema é 3,2 vezes 10 a menos 19. E o valor da velocidade aqui é de 5/10 a quarta, né? 5/10 a quarta. Desculpa, 5/10 a quarta aqui. Aí vamos fazer aqui uma conta de maneira bem mais rápida, pela lógica. Ó. 1,6 com 3,12, a gente já viu um cálculo parecido com esse aqui ainda agora. Né? Aqui em cima vai ficar 1, aqui embaixo vai ficar 2, certo? Agora olha lá. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 a quarta, 10 a quinta. 10 a quinta com 10 a menos 19, aqui embaixo, 10 a menos 14. E aqui em cima, 10 a menos 14. E qualquer número que é dividido por ele mesmo sempre vai dar o quê, pessoal? Vai dar 1.
Levando em consideração isso aqui, o nosso campo é de 1 Tesla. Tá? A gente acabou de encontrar a intensidade do nosso campo magnético, que é o que ele está pedindo na letra B. Só que aí não vai dar para a gente trabalhar com a questão da direção e do sentido nessa aula de agora, porque a gente tem que encerrar no tempo certo para que vocês possam assistir a próxima aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos encerrar, tá? Encerrar aqui a aula. E quando for na nossa próxima aula, eu vou novamente repetir a questão B. E a gente vai fazer ela um pouco mais devagar, tá? Se você achou difícil do jeito que a gente fez aqui, porque por conta do tempo, tá? Teve gente que conseguiu, eu acredito que teve aluno que conseguiu acompanhar o raciocínio aqui, mas teve aluno que teve muita dificuldade. Então, para esses aí, eu vou repetir na nossa próxima aula um pouco mais devagar, para que vocês possam acompanhar o raciocínio, tudo bem? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, muito obrigado a todos os alunos que estiveram participando dessa aula.